Hoje falaremos sobre as instruções de aplicação do teste de compreensão leitora de textos expositivos. Primeiramente, é importante a gente saber que existem 5 diferentes passos. O primeiro é selecionar um dos textos de acordo com o nível de escolaridade do leitor, mostrar essa ilustração e o título do texto para ele e registrar os comentários do leitor no protocolo, nessa folha de respostas. Nós mostraremos a ilustração fazendo perguntas a esse leitor, a fim de ativar seus conhecimentos prévios e ver se ele tem muitos conhecimentos acerca do assunto ou não. Como, por exemplo, o que você sabe sobre esse assunto? O que você acha que o texto vai contar? São alguns dos exemplos. Caso o leitor demonstre conhecer a maioria das informações contidas no texto escolhido, é importante escolher outro texto e repetir a orientação. Após isso, deve-se solicitar que faça uma leitura silenciosa para relatar o que aprendeu. Você vai ler esse texto em silêncio e depois contar o que aprendeu com ele. Aí deve-se analisar a postura e a atitude do leitor durante o ato e ler silenciosamente e registrar tudo no protocolo. Além disso, será preciso cronometrar o tempo de leitura silenciosa, sem que o leitor perceba que está sendo cronometrado. E após essa leitura, a gente solicita que ele reconte o que aprendeu com o texto. E tudo a gente vai anotando no protocolo. Conte-me com suas palavras o que você aprendeu com o texto, por exemplo. Deve-se estimular o relato com perguntas abertas, tais como: o que tem mais a dizer sobre isso? O que mais você lembra? Evitando dar pistas sobre o conteúdo que foi lido. Após isso, deve-se solicitar a leitura oral, que faça uma leitura em voz alta. E a gente cronometra do mesmo jeito o tempo da leitura oral. E explicamos da seguinte forma: você vai ter que ler em voz alta o mesmo texto que acabou de ler, e depois eu vou fazer algumas perguntas sobre ele. Para registrar as palavras lidas com erros, o avaliador poderá utilizar uma lâmina transparente, colocando-a sobre o texto do manual, enquanto a criança utiliza ficha com texto impresso. Após a leitura oral, o leitor não deve ter acesso ao texto nessa etapa da avaliação. Então, serão feitas perguntas ao leitor. O avaliador não deve incrementar as perguntas ao fim de facilitar a compreensão. E as respostas para algumas dessas perguntas estão explícitas no texto e o leitor necessita apenas lembrar do que leu para conseguir respondê-las. O segundo nível de questões exige que o leitor relacione diferentes partes do texto que possa dar uma resposta completa. E por fim, o último nível envolve a capacidade do leitor em utilizar informações do texto como base para elaborar respostas que incluem inferências elaborativas. E é isso, pessoal. Acabamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até mais!